gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, sou Janete, mãe do Matheus Filho, estou aqui a convite do GAC, obrigada gente, com a doutora Letícia, ela é médica oncologista. Vai doutora, fala o seu currículo. Toda vez aí. Eu sou pediatra e especialista em oncologia pediátrica. Hoje a gente trouxe um tema que é super importante, a gente no mundo da maternidade, falar, trazer esse alerta para as mães, para os pais, para os professores, pediatras, cuidadores em geral, né doutora? Eu quero agora que tu fale um pouquinho, explica pra gente a importância do Setembro Dourado, o que significa o dourado nesse mês tão importante pra gente. Acho que pra gente, dentro da oncologia pediátrica, esse é o nosso mês mais especial, né? Que é o Setembro Dourado. Por que Setembro Dourado? O Setembro Dourado, para quem não conhece, ele foi uma iniciativa internacional, tá bom? É algo internacional. O Setembro Dourado é um mês de conscientização do câncer infanto-juvenil internacionalmente e foi escolhido justamente essa cor, Setembro Dourado, porque sempre quando a gente pensa em dourado, né, a gente pensa em algo assim de valor, né, ouro, joia. Então é algo assim nobre e de valor que precisa ser cuidado. Então, por isso, Setembro Dourado, né, as nossas crianças têm valor, né, são valor e a infância é de ouro. De ouro. E qual a importância da gente mobilizar a sociedade, trazer esse tema que é tão importante e tão pouco falado? Isso é muito importante, justamente, né? A gente está aqui para isso, para levar a educação de saúde, para falar sobre o câncer infanto-juvenil e para mobilizar e acender esse alerta, falar sobre sinais e sintomas do câncer juvenil. Por quê? Daí a importância, né? Porque o câncer infanto-juvenil, ele não é prevenível, assim como no câncer adulto, né? Tem essa diferença, não é algo que se previne. Então, o que vai fazer a diferença no tratamento dessa criança é justamente o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente conseguir esse diagnóstico, maior a chance de cura. A gente está falando de chances de cura de mais de 70% se eu conseguir diagnosticar precocemente o câncer. Importante. Então, pegando já teu gancho, quais são os sinais e sintomas que os pais e toda a rede de apoio da criança tem que ficar alerta? Isso. É importante lembrar que cada câncer infanto-juvenil tem a sua particularidade, né? Tem os seus sinais e sintomas, mas no geral, né, febre persistente, né, uma febre mais arrastada, maior que 5 dias, sem uma causa aparente, sem uma infecção relacionada, dores nos ossos, dores nas pernas, que não melhora só com analgesia, é uma dor mais progressiva. Quando a gente fala de sinais e sintomas do câncer, a gente fala de algo progressivo, entendeu? E que aumenta, né, com o tempo. Manchas no corpo, por conta de sinais de sangramento, né, sangramento gengival, vômitos, alteração de marcha ou alteração visual, manchinhas brancas nos olhos, isso tudo, aumento do volume da perninha. Isso tudo são sinais e sintomas que podem acontecer no O meu bebê foi diagnosticado com um câncer no fígado e ele tinha 4 meses. E aí o que fez a gente ter esse alerta foi a palidez e a sonolência dele. Isso também é um sintoma? Sim, sim. Eu acabei nem falando, né? Mas a palidez é um sintoma muito importante no câncer infanto-juvenil, né? A leucemia é o câncer mais comum na infância, né? Sendo ela a leucemia aguda, a LLA, linfóide aguda. E aí um dos sintomas mais comuns na leucemia é justamente a palidez. Mas isso também pode acontecer em outros cânceres, mesmo não sendo hematológico. Ter a palidez, ele fica bem assim, branco, hipocorado, que a gente chama, né? E por conta da anemia, que é mais grave, que é mais severa, a criança fica mais prostradinha, mais quietinha, né? Mais sonolenta. E sobre os cânceres sólidos, qual é o segundo? A leucemia é o primeiro? Quais são os segundos que a gente também tem que ficar alerta? Isso. Na oncologia infantil, né, a leucemia é o mais comum e é um câncer hematológico, né? E depois, falando sobre os sólidos, os tumores do sistema nervoso central são os mais comuns. Também tem os linfomas, também são mais importantes. Depois, extracraniano, o tumor mais comum é o neuroblastoma, que é um tumor que geralmente acontece ali no abdômen. Também tem o tumor de Wilms, que é o tumor renal. Temos osteosarcoma, retinoblastoma, esses são os tumores mais comuns. Ponto importante tu tocar nesse assunto. O Thiago Life e a mulher, Dayana, eles têm um programa, um projeto, né, que chama De Olho nos Olhinhos, certo? E aí eu tava vendo hoje, rolando no Instagram, e aí eles postaram o flash. Tipo como se fosse... O gatinho, né? Isso. E é tão importante. Conta pra gente, assim, a questão do flash, como a gente identifica por uma foto. Sim. A campanha De Olho nos Olhinhos é justamente
levar a educação em saúde a respeito do retinoblastoma, que é o câncer mais comum nos olhos na infância, né? Um câncer na retina. E você pode diagnosticar, né, como a campanha fala, um flash pode salvar vidas. Você tira uma foto com flash daquela criança e aí fica esbranquiçado, tem uma coloração esbranquiçada que não é para ter, porque o certo mesmo é o reflexo ficar vermelho, mas se aquele reflexo ficar esbranquiçado, manchado de branco, isso é um sinal de alerta. Bom, e qual é o prognóstico, qual é a diferença do câncer infantil para o câncer adulto? E questão de prognóstico também? Cara, isso é muito importante porque é totalmente diferente. É totalmente diferente. No câncer adulto, por exemplo, ele está muito relacionado a fatores ambientais, né? Por exemplo, uma pessoa que fumou pela vida inteira, né? Teve contato com o tabagismo, ela pode ter o câncer de pulmão, né? Ou uma mulher que teve contato com HPV tem um câncer de colo do útero. Então é muito relacionado a fatores ambientais e o estilo de vida daquela pessoa. Mas na criança não é assim. Não foi algo que ela comeu, ou algo que ela se expôs, ou algo que ela fez ou deixou de fazer que fez com que ela tivesse o câncer. Não é assim. Geralmente é algo multifatorial, mas é relacionado à genética. Entendeu? Isso é importante a gente falar até para tirar a culpa dos pais também, né? Exatamente. O que eu fiz ou se eu não... Eu senti muito isso. Será que eu não identifiquei antes? O que eu posso fazer? Por isso que a gente trata e a gente bate nessa tecla do diagnóstico precoce. Mas eu acabei fazendo um teste genético, que tem o painel de câncer e tudo, para casais que querem ter saber sobre essa compatibilidade ou incompatibilidade. Como que funciona? Tu consegue explicar mais ou menos pra gente? Assim, para pais de primeira viagem, não é uma preocupação assim que, a não ser que tenha casos na família, mas no geral o câncer infantil ele não é hereditário, tá bom? Não é porque o pai teve um câncer ou a mãe teve um câncer, porque são alterações realmente, como eu falei, né? Sem um fator causal, a não ser assim que a mãe tenha sido exposta a alguma radiação, ou uso de álcool e drogas, entendeu? Isso pode acontecer. Mas não um fator hereditário dos pais, isso geralmente não acontece. Então, para pais de primeira viagem, isso não é uma preocupação. Mas assim, para pais que já tiveram uma criança com câncer, né, que tem um fator genético relacionado, há sim exames genéticos, estudos genéticos para o pai e para a mãe que podem ser feitos. Legal. E qual é o impacto psicológico que tem nessa criança e como nós, como sociedade, como a gente consegue ajudar? Sim, isso é importante. Assim, a infância, a criança, ela percebe de uma maneira diferente da gente, né? Você pode ver, para quem né, que tenho essa convivência no hospital, que a gente realiza o tratamento, ela tá ali de manhã recebendo a quimioterapia dela, à tarde ela já tá brincando, a realidade é diferente, como ela percebe aquilo é diferente. Então, nós cuidadores, pais, responsáveis, equipe de saúde, é que de fato sabemos o que está acontecendo, né? A gente que sente. Então a criança, da maneira, do jeito dela, é preciso explicar o que está acontecendo, né? Ela não está sendo levada para o hospital, recebendo medicações que são invasivas por alguma coisa que ela fez. É importante ser sincera, né? Isso, ser sincera, exatamente. E contar a verdade para ela de uma maneira que ela possa entender. A gente está aqui por conta disso, a gente descobriu que você tem isso, mas mamãe e papai tá aqui com você, entendeu? E a gente vai enfrentar isso juntos, vai doer, mas é preciso pra você ficar boa logo, entendeu? Falar sobre cabelo, por exemplo, tudo isso tem que ser falado, tem que ser verbalizado pra criança, de uma maneira que ela entenda, não esconder nada, né? E acolher ela. E acolher os pais também, né? E é importante a gente falar, tocou no assunto dos pais, eu vejo que muito pai acaba saindo desse jogo, né? Quando o negócio pega mesmo, e as mães que tomam de conta, avós e tudo. Qual a diferença que tu vê no tratamento com a família estruturada, uma família desestruturada, às vezes uma mãe em vício? Como que isso se dá ao longo do tratamento da criança? Sim, eu acho que a gente até tinha comentado sobre isso é uma coisa importante e eu sempre falo. Os pais, que eles são acolhidos, que eles são cuidados, que eles têm uma rede de apoio, né, de família e tudo mais,
eles cuidam melhor da criança. Então, pais bem assistidos vão assistir melhor os seus filhos, né? Então, isso acontece muito. Geralmente, o cuidador, o responsável que fica ali nas internações, nas consultas com a criança, geralmente é a mãe. Pode ser que venha pai, também acontece, mas geralmente é a mãe, justamente porque o pai, ele também fica, né, naquele apoio de fora, nos recursos, né, indo buscar recursos, isso realmente acontece. Então, mas o apoio familiar é imprescindível, né? Mandar uma mensagem à família, né? Sim. Família, parente. Faz super diferença. Mandar uma mensagem, perguntar se precisa de alguma ajuda, se precisa de alguma carona, se precisa de ajuda com algum medicamento. Alimentação no hospital, que é super importante. Alimentação no hospital, custo com alguma coisa, ou até como a gente tinha falado, né? Só de dizer assim, estou orando por você, estou orando pelo seu filho, conte comigo. Sim. Eu comentei com a doutora que eu aprendi na minha jornada com meu filho que esse é o melhor presente que a gente pode dar para alguém. É dizer, eu estou orando por você, eu estou aqui dedicando o meu momento com Deus, falando de você, falando do seu filho. Isso pra gente, assim, como mãe, não tem presente melhor. Com certeza, com certeza. Receber esse apoio, né? Porque não é só ali uma quimioterapia, né? Algo mais médico. Isso. Tem que ter apoio psicológico também, tem que ter apoio espiritual. Porque a parte, humanamente, a gente como pai, vocês como profissionais, a gente faz. O sobrenatural é com ele, né? Exatamente. Então tem que deixar o agir dele.